Graças ao bom profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Vamos lá? 382ª noite. Sherazade continuou assim a história de Ali Cogia, iniciada na noite anterior. Enquanto o mercador voltava para sua casa, triunfante e alegre por ter adquirido 1000 moedas de ouro com tão pouco custo, foi Ali Cogia fazer um requerimento, e logo no dia seguinte, procurando a ocasião do califa voltar da mesquita, após a oração do meio-dia, postou-se numa rua do itinerário obrigatório, e quando ele passava, levantou o braço, segurando o requerimento na mão. Logo um oficial encarregado desta função, que caminhava diante do califa, veio pegar nele para lhe entregar. Como Ali Cogia soubesse que o costume do califa Harun al-Rashid, entrando no seu palácio, era ler ele mesmo os requerimentos que lhe apresentavam deste modo, seguiu a comitiva, entrou no palácio, esperou que o oficial que pegara no requerimento saísse do quarto do califa. Este, saindo daí a pouco, disse-lhe que o califa lera o seu requerimento e lhe aprazara a hora em que lhe daria audiência no dia seguinte. Depois de lhe ter perguntado onde morava, o mercador mandou avisá-lo para ir lá também no dia seguinte, à mesma hora. Na tarde do mesmo dia, o califa, com o grão-vizir Jafar e Mesrur, chefe dos eunucos, um e outro disfarçados como ele, foi dar a sua volta pela cidade, como já fiz observar a vossa majestade. Passado por uma rua, o califa ouviu alguma bulha. Apressou o passo e chegou numa porta que dava entrada para um pátio, onde, olhando por uma abertura, viu 10 ou 12 rapazes que não estavam ainda recolhidos e que jogavam ao luar. O califa, curioso de saber o jogo com que os rapazes se entretinham, assentou-se num banco de pedra que se achava ao lado da porta e, como continuasse a olhar, ouviu que um dos rapazes, o mais vivo e o mais esperto de todos, disse aos outros: "Joguemos o jogo do Cadi. Eu farei de Cadi, tu farás de mercador ladrão e tu de Ali Cogia." A essas palavras do rapaz, o califa lembrou-se do requerimento que lhe fora apresentado no mesmo dia. Isso lhe fez prestar mais atenção para ver qual seria o sucesso do juízo. Como a causa de Ali Cogia do mercador fosse nova, e como fizesse grande bulha na cidade de Bagdá, até entre os rapazes, esses aceitaram a proposição com alegria e convieram no papel que cada um devia fazer. Nenhum disputou o lugar ao que se oferecera a representar o papel de Cadi. Tendo um tomado assento com o semblante e a gravidade de um Cadi, outro, como oficial competente do tribunal, apresentou-lhe mais 2, um dos quais representava Cogia e o outro mercador com quem aquele se queixava. Então o fingido Cadi falou e, perguntando com gravidade ao fingido Ali Cogia, disse-lhe: "Que pretendeis do mercador que aqui está?" O fingido Ali Cogia, depois de fazer uma profunda reverência, informou o fingido Cadi de fato, ponto por ponto, e concluiu suplicando-lhe que fosse servido interpor a autoridade do seu juízo para impedir que ele não tivesse uma perda tão considerável. O fingido Cadi, depois de ter ouvido o fingido Ali Cogia, voltou-se para o fingido mercador e perguntou-lhe por que não restituía Ali Cogia a soma que lhe pedia. O fingido mercador deu as mesmas razões que o verdadeiro alegara perante o Cadi de Bagdá e requereu também para afirmar com juramento que o que dizia era verdade. "Não vamos tão depressa", replicou o fingido Cadi. "Antes de prestar-lhes o vosso juramento, quero ver o vaso de azeitonas." Ali Cogia apresentou ele, falando ao fingido mercador deste nome. "Trouxestes o vaso?" Como respondesse que não trouxera, "E de buscá-lo", replicou ele, "trazei-me." Fingido Ali Cogia desapareceu por um instante e, voltando, finge pôr um vaso diante do fingido Cadi, dizendo que era o mesmo que pusera em casa do acusado, que lá tornara a ir buscar. Para não omitir coisa alguma da formalidade, o fingido Cadi perguntou ao fingido mercador se reconhecia o vaso pelo mesmo
e como o fingido mercador manifestasse pelo seu silêncio que não podia negá-lo, ordenou que o destapassem. O fingido Ali Cogia dissimulou tirar a tampa e o fingido Cadi dissimulou olhar para dentro do vaso. Eis aqui umas belas azeitonas, disse ele. Quero prová-las. Fingiu pegar numa e prová-la e acrescentou, são excelentes. Mas continuou o fingido Cadi. Parece-me que azeitonas guardadas 7 anos não deveriam ser tão boas. Venham mercadores de azeitonas e vejamos o que delas dizem. Apresentaram-lhe 2 rapazes, fazendo de mercadores de azeitonas. Perguntou-lhes o fingido Cadi, sois mercadores de azeitonas? Como respondessem que esta era a sua profissão. Dizei-me, replicou ele, sabeis quanto tempo as azeitonas preparadas por homens que sabem do ofício, podem conservar-se boas para comer? Senhor, responderam os fingidos mercadores, por mais cuidado que haja em guardá-las, não prestam já para nada no 3º ano. Não servem senão para deitar fora. Se assim é, replicou o fingido Cadi, examinai o vaso que aqui está, e dizei-me quanto tempo há que nele meteram as azeitonas que contém? Os fingidos mercadores dissimularam examinar as azeitonas e prová-las, e declararam ao Cadi que eram novas e boas. Enganai-vos, replicou o fingido Cadi, eis aqui a licogia que diz que as meteu no vaso há 7 anos. Senhor, replicaram os fingidos mercadores, chamados como louvados, o que podemos assegurar é que as azeitonas são deste ano, e sustentamos que de todos os mercadores de Bagdá não há único que não faça o mesmo depoimento que nós. O fingido mercador, acusado pelo fingido Ali Cogia, quis abrir a boca contra o depoimento dos mercadores louvados, mas o fingido Cadi não lhe deu tempo para isso. Cala-te, disse ele, és um ladrão, enforquem-no. Assim os rapazes deram fim ao seu jogo com grande alegria, batendo com as mãos e lançando sobre o fingido réu, como para levá-lo à forca. Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante. Ah, meu querido califa Harun al-Rashid, que tendes julgar uma causa tão difícil, mas que por obra de nosso grande Deus acabou sendo iluminado por alguns rapazes que brincavam, graças às suas saídas furtivas por Bagdá. Será que isto influenciará o seu juízo? Será que finalmente Ali Cogia terá a justiça que tanto pretende? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alá Bey.